Galera, beleza? Hoje na aula do Só Estudar, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Gabriel e dou aulas particulares de matemática, química e física e biologia. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo e ative o sininho para receber as nossas notificações. Galera, hoje na aula do Só Estudar será um dia muito especial. Por quê? Nós vamos ver uma disciplina conhecida como Física. Sim, meus amigos, hoje é a nossa primeira aula de Física. Galera, eu gosto muito dessa disciplina. Na realidade, eu gosto de todas essas quatro disciplinas, que por sinal, logo logo vai aparecer aulas de biologia também. Mas a aula de física, a disciplina física para mim ela é muito especial e ela justifica muitas coisas que acontecem no nosso planeta e em muitos outros fenômenos. Claro que eu não preciso dizer para que, aliás, eu acho que eu nunca falei para vocês, mas o meu físico favorito é Stephen Hawking. Tem Albert Einstein, Isaac Newton, enfim, cada um tem o seu favorito, mas na minha opinião todos são incríveis. Bom, na nossa disciplina de física, como eu estou fazendo na matemática e na química e também farei na biologia, vou partir do princípio que você não viu absolutamente nada. Então a gente vai ver sempre no passo a passo para a gente não se perder, belezinha? Então vamos devagar, vamos tranquilo e vamos entender como que é essa disciplina, né? Eu sei que tem gente que não curte, tem muita gente que às vezes tem uma péssima memória dessa disciplina na escola, ou está vendo e talvez o professor não esteja dando aquele agrado, talvez não seja daquela maneira, né, aquela maneira empolgante e tudo mais. Mas não se preocupem, vamos ver aqui no passo a passo para que a gente não fique tão preocupado assim, beleza? Mas antes da gente começar, vamos entender por que a gente tem que estudar essa camarada. Vamos conhecer quem é essa disciplina incrível aqui. Partiu então? Então vamos lá. Bom, pessoal, para a gente começar aqui nossa disciplina, vamos entender o que é física. Do que se trata essa disciplina? E não, não é aquela matéria que faz a gente ficar de recuperação ou ter dificuldade na escola. Mas, pessoal, o que é física? O que vocês entendem por física? Vamos ver lá. Vamos ver o que significa essa matéria. Física é do grego a ciência que estuda a natureza. Oi? É a ciência que estuda a natureza? What? Como assim? Peraí. Calma aí, Lucas. Calma aí. Calma aí que você tá meio que afastando a gente aqui de uma certa realidade. Peraí. O que significa física, afinal de contas? Bom, vamos lá, vamos ver no passo a passo aqui. Física, pessoal, ela não apenas é aquela matéria de exatas, mas ela sempre tenta dar aquela matematicalizada, entre aspas, assim, para justificar. Tudo bem, eu sei que existe química, existe biologia, que também estuda a natureza, mas a física vai além disso também. Então vamos continuar. A física, na realidade, ela tem por objetivo descrever, prever e justificar através de modelos matemáticos, lembra quando eu falei que ela tenta dar aquela matematicalizada, os fenômenos naturais e sua dinâmica, né, e suas dinâmicas, ou seja, a física, ela tenta provar de forma matemática, evidentemente, com as suas ferramentas matemáticas, alguns fenômenos na natureza que acontecem. A gente vai ver isso gradativamente, sem problema nenhum, para a gente não estragar o nosso início aqui da nossa aula de física, beleza? Então vamos lá. Dando continuidade. A física, pessoal, ela é subdividida em 6 áreas, ou seja, existem 6 campos na física em que se estuda, né? Que existem diferentes áreas em que você pode se especializar, em que você pode entender sobre a física. Nós vamos ver todas elas, tá? Então, sempre no passo a passo, matéria por matéria, explicando tudo direitinho, que a gente não vai se perder, beleza? Então vamos lá. Qual é a primeira área que a física se divide aqui, ó? A mecânica. Galera, mecânica é uma coisa que a gente vai ver bastante e principalmente na parte conceitual dessa matéria, a gente vai começar a ter aquelas reações do tipo, ah, é por isso.
A mecânica, ela é dividida em cinemática, que vai ser a nossa próxima aula, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai ver esse camarada aqui. Ela é dividida em cinemática e dinâmica, onde descreve os movimentos e seus agentes causadores destes. Ou seja, quando a gente for ver dinâmica, cinemática, tudo que envolve velocidade, a questão do porquê da movimentação, a direção, o módulo, todas essas coisas, né, que na mecânica que se trata, a gente vai ver isso aqui no nosso cursinho aqui de física, beleza? Bom, qual é a outra área que a física se divide também? Na termologia. Termologia é o estudo da, da temperatura e calor. Né? Aqui no Brasil a gente vai ver essa matéria, que por sinal ela vai ser muito divertida, que a gente vai até fazer uma dinâmica muito interessante, que é a questão das escalas termométricas, a questão da conversão de temperatura. A gente vai entender por que aqui no Brasil a gente vê na temperatura em graus Celsius e por que na Europa, por exemplo, eles veem a temperatura em Fahrenheit, por exemplo. A gente vai aprender até converter e desenvolver as nossas próprias escalas termométricas. Isso vai ser muito divertido, pessoal. Essa matéria de física vai ser bem dinâmica quando a gente for começar a estudar as matérias. Vai ser muito legal. Qual é a outra área que a física também é dividida? Na óptica. Na óptica, sim, os fenômenos relacionados à luz. Nós também vamos ver a questão dos espelhos, espelhos planos, convexos, todas aquelas, os espelhos esféricos também. A gente vai ver todo aquele comportamento da reflexão, todo o fenômeno da luz, né? Então a gente vai brincar bastante com isso, esquematizar bastante. Se você viu essa matéria ou se você não viu, ou se você tem uma memória negativa, não se preocupe. Aqui no Só Estudar, nós vamos ver no passo a passo, beleza? Então, não se preocupem. Qual é a outra área que a física se divide também? Na ondulatória, né? Na ondulatória, ondas e suas propriedades e comportamentos, a questão da ondulação, a gente vai ver também as fórmulas que também justificam essa parte da ondulatória, que já é uma parte um pouquinho mais específica, mas a gente também vai ver aqui, né, que vai fazer sentido para a gente sacar algumas ideias em alguns exercícios também. Lembrando que todas as ferramentas que vamos ver de física, lembre-se, a gente vai aprender muitas ferramentas, muitas fórmulas, você provavelmente deve ter ouvido falar durante o seu ensino médio, ou você deve estar ouvindo agora, né, ou na sua memória que física é só decorar fórmula. Gente, decorar fórmula é decorar, você não vai aprender. Aqui a gente vai entender por que dessas fórmulas e como que elas vão ser aplicadas, por que isso faz sentido da gente aprender. Mas tudo no passo a passo, não se preocupem, tá? Então vamos lá, qual é a outra matéria? Essa daqui é uma das minhas favoritas, o eletromagnetismo, os fenômenos elétricos e magnéticos, em que a gente vai ver toda aquela questão da lei de Coulomb, a questão dos campos elétricos, né, dos resistores, dos capacitores. A gente vai ver tudo aquilo ali que vai ser super divertido. A gente vai entender como que é feito os circuitos, moldar os nossos próprios circuitos. Vai ser uma coisa fascinante. Eu fico muito empolgado com essa disciplina porque, como eu disse anteriormente, ela deixa a gente viajar bastante e até se divertir. Mas tudo bem, eu sei que eu estou sendo bem nerd ao dizer isso, mas vocês vão ver que isso é muito legal. E, por último, mas não menos importante, nós temos a física moderna. Ela estuda a relatividade, a mecânica quântica e a física nuclear. Essa matéria eu acho ela chocante, eu acho ela muito interessante também. Acho que todas as matérias de física aqui, a gente sempre fica naquela impressão, caraca, isso faz todo sentido. Mas eu tenho que dizer uma triste realidade, que o que faz muita gente, às vezes, não se dar muito bem com a física? Às vezes não é pela matéria de física. Eu posso garantir para vocês que muitos dos que não gostam muito de física, às vezes eles não possuem uma base matemática para trabalhar. A gente vai ver em algumas matérias de física, principalmente na termologia, entre outras, que a gente vai mexer muito com notação científica e que muita gente às vezes se perde ou muita gente não aprendeu. E até mesmo na matéria de eletromagnetismo, quando a gente for ver a questão da fórmula do campo elétrico,
Existem algumas propriedades que são matemáticas e não necessariamente físicas, porque a física parte do princípio que nós temos base e às vezes o aluno, a pessoa que vai estudar, ela não tem base matemática e por isso que ela acaba meio que deslizando na matéria. Mas aqui no Só Estudar a gente vai ver tudo no passo a passo. É por isso que eu me preocupei em postar bastante aula de matemática para a gente não chegar na física e ficar perdido principalmente nas propriedades matemáticas, tá? Então tudo que eu vou fazendo aqui é justamente para não deixar vocês na mão e sem base para poder ver, tudo bem? Essas são as 6 áreas que a física se divide, ok? Agora vamos entender o que cada uma dessas áreas, o que a física de fato contribuiu para a gente? É muita coisa, que é o que a gente vai ver agora. Bom, a física também, gente, ela pôde nos fornecer muitas coisas. Quais são uma das contribuições? Vamos ver aqui, ó. Contribuições que a física proporcionou. GPS. Gente, pra gente saber a localização da gente, da onde a gente está, da onde a gente precisa ir, de como chegar, a gente precisa desse camarada aqui do GPS. Na física, a física pôde proporcionar isso para a gente, a tecnologia do GPS, com os satélites, o posicionamento dos aparelhos para observação. A gente pode até ver fora do nosso planeta e até, né, aqui interno. A gente tem a localização de todos os pontos graças à tecnologia do GPS. E a tecnologia do GPS só foi possível ser desenvolvida por conta de estudos na área da física. Então a física, cara, ela contribuiu muito para a gente. Lembrando que essa aula aqui, gente, é só uma apresentação. Eu não fiz essa mesma apresentação na matemática e nem na química. Caso vocês queiram que eu faça isso, por favor, deixa nos comentários que eu faço isso para vocês, beleza? Então vamos lá. Qual a outra área que a física pôde nos contribuir? Na medicina. É o quê? Na medicina? Claro! Na medicina, por conta da tecnologia dos medicamentos. Para a gente poder ter a noção do desenvolvimento de alguns dos medicamentos e para quais efeitos eles podem nos proporcionar, também tem um estudo na física que pode contribuir para a tecnologia dos medicamentos na medicina, tá? Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Gente, a física estuda tudo, estuda a natureza, tá? Eu sou um cara que é apaixonado por química também, então essas matérias elas fazem total sentido. Eu quero que vocês entendam que tudo que a gente for ver na física, tudo está interligado de alguma maneira. Então não é uma coisa que você vê de forma separada. Todas elas têm uma ligação, têm um elo, tá? Então vamos continuar. Qual outra contribuição que a física pôde proporcionar para gente? Bom, para quem é viciado, né, para quem gosta de tecnologia, nos videogames, nas televisões, nos computadores e eletrônicos. Também tem propriedades físicas, questão do campo elétrico, a questão dos circuitos, entre todas as outras tecnologias, e até mesmo na questão da luz, ondulação também. Então, a física também pôde proporcionar a questão do desenvolvimento de videogames também. Então, assim, contribuiu e muito para isso. Tem um estudo físico aí no meio. Qual outra contribuição? Energias renováveis. Galera, hoje as tecnologias estão também muito preocupadas com a questão do desenvolvimento de tecnologias que possam nos dar energia de forma renovável ou que possam poluir menos o nosso planeta, né? O estudo das energias e as suas transformações para a sociedade. Ou seja, existe sim um estudo na física que se preocupa exclusivamente com a questão do desenvolvimento de tecnologias renováveis, para que a humanidade, de alguma forma, possa ter a sua energia, evidentemente, usufruir da energia elétrica principalmente, sem degradar a natureza. Física também, tem um estudo da física aí também. Outra contribuição, desastres naturais. Bom, todos os dias a gente vê no jornal a questão da previsão do tempo, a questão de como vai ser os próximos dias, se vai ou não ter chuva, se vai ou não ter temporal. Toda essa preocupação da previsão do tempo e os estudos climáticos, né, com a ajuda dos computadores potentes que podem nos auxiliar. E esses computadores potentes também têm um estudo na física. Se tem estudo na física, também tem um estudo na questão do clima do nosso planeta. Também a física se preocupa com isso também. Então a física, cara, tá em tudo, tá em tudo. É uma coisa que assim, não tem como a gente escapar. Bom, agora a gente fez uma leve apresentação, então vamos só estudar.
Não se preocupem, essa aula aqui, pessoal, é apenas uma aula introdutória do que vai ser a nossa matéria de física, como eu disse para vocês anteriormente sobre as próximas matérias que nós vamos ver, que são essas 6 áreas que estão subdivididas na física. Na nossa próxima aula de física, vamos começar com a nossa queridíssima cinemática, tá? A gente vai ver o estudo dessa cinemática e depois do estudo da cinemática vamos ver a dinâmica. Mas antes de ver a dinâmica, nós vamos fazer exercícios também, como eu estou fazendo com as outras matérias. E nós estamos tendo a aula, uma explicação, uma teoria, e no o vídeo posterior será uma aula de exercícios, apenas exercícios. Show de bola? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de física. Eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula e que de alguma forma ela possa ter contribuído para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, por favor, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike, né? O importante é você avaliar. E novamente, pessoal, se você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez ou que você já viu outros, mas que você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo e ative aquele sininho ali embaixo, não custa nada, para você poder receber as nossas notificações. Beleza? Pessoal, eu acho que não restou nenhuma dúvida sobre essa apresentação na disciplina de física. Se houver, provavelmente vai ser na próxima aula. Mas, com suas dúvidas sanadas, com tudo resolvido, só estudar. Fui!